Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Como o neoliberalismo afeta as nossas relações afetivas e os efeitos de perceber o amor sobre as lentes da produtividade. Minha gente, é com essa premissa que o psicanalista e escritor Lucas Lujan acaba de lançar o seu mais recente livro, Amar, para não ser em vão. E é ele que conversa Bem Viver, ele que é membro do grupo de investigação em religião, laço social e psicanálise do laboratório da USP e está hoje aqui com a gente no Conversa Bem Viver. Meu xará Lucas, como vão as coisas por aí? Tudo bem? Um prazer te receber aqui. Prazer é meu, xará, e vamos bater papo, né? Assim, né? Estou bem, mas quero mesmo é bater papo. Não, bora conversar que eu acho que a gente vai ficar melhor depois de todo esse papo, ainda que no meio do percurso vamos passar por sombras, por lugares difíceis, mas é um pouco sobre isso, a psicanálise é também sobre expor esses lugares que a gente deixa um pouquinho mais escondido, pelo menos é uma maneira de interpretar, mas eu tenho certeza que existem tantas outras. E aí deixa eu começar te perguntando um pouquinho mais sobre essa obra. Normalmente, quando a gente recebe um livro de psicanálise, é isso, né? Eu estava falando um pouquinho de expectativas, e normalmente são livros densos, difíceis. Eu normalmente releio 3 vezes o mesmo parágrafo de qualquer livro de psicanálise para entender, porque realmente tem muitas mensagens. Eu não sou um grande conhecedor, né? Sou um entusiasta da área, mas o teu livro é bem diferente. Pelo contrário, eu já senti até como uma poesia, quase, né? Um conjunto de versos que vão te entretendo, falando muito de um cotidiano sobre essa relação nossa individual com o amor, seja principalmente o amor materno, familiar, mas tantas outras formas, principalmente nesse mundo neoliberal que a gente vive, que a produtividade é a regra. Tu tentou desconstruir um pouquinho, realmente, que a psicanálise não precisa ser aquele lugar, aquele emaranhado de pensamentos, e pode ser também sobre simplificar as coisas e falar do amor como a gente sente? Sim, o meu livro não é exatamente um livro de psicanálise ou sobre a psicanálise. Ele não é um livro técnico, né? Então, realmente, livros técnicos de psicanálise são de leitura, assim, um pouco mais difícil. Eu sou psicanalista, mas eu também leio 2, 3 vezes para entender o conceito, às vezes. Não é uma coisa incomum. Mas eu parto assim de uma premissa psicanalítica para pensar o amor. Então, eu uso o que a psicanálise chama de narcisismo, que é uma coisa que talvez eu tenha que explicar aqui com um pouco melhor, mas é do narcisismo que eu parto, e isso sim de um conceito psicanalítico. Mas o livro não é sobre psicanálise. Ele parte assim dessa premissa do narcisismo para pensar o amor, para fazer reflexões sobre o amor. Mas ele é um livro escrito em prosa. Ele é um livro com uma linguagem assim muito simples, é uma leitura rápida. Talvez os 2 primeiros capítulos onde eu trabalho o narcisismo sejam capítulos mais difíceis, mas ainda assim eles são fáceis para um leitor comum que não precisa de nenhum tipo de leitura prévia sobre psicanálise ou de textos assim mais complexos. É um texto de leitura em prosa, fácil, amigável, e como você falou, né? Ele tem uma certa o livro ele carrega uma ideia assim de pôr para conversar psicanálise, literatura e canções, né? Assim, essa produção mais poética, né? Então, ele também está atravessado por poesia, por literatura, não só pela psicanálise. Acho que isso também ajuda o texto a ficar mais fácil, a ser mais simples de compreensão, mas sem abrir mão, obviamente, de alguma profundidade, tanto do ponto de vista teórico da psicanálise, quanto na literatura. Eu não uso a poesia e a literatura como ornamentos no meu texto. Eu os tomo como um conhecimento. Eu acredito que a literatura e a poesia produzem um tipo de saber tão importante quanto saberes acadêmicos, como, por exemplo, a psicologia ou a psicanálise. Então, eu não tomo assim para enfeitar o livro, eu tomo as citações poéticas e literárias como lugares de saber mesmo, às vezes até mais relevantes, porque contam de uma certa experiência humana com o amor. Eles estão contando um saber que é da pessoa, das suas relações. Então, a leitura também passa por aí para não ficar muito
psicanalítica demais, sabe? O leitor, a leitora não deve se assustar ao no meio do seu progresso encontrar versos de Milton Nascimento, Tulipa Ruiz, Carlos Drummond, citações de Bell Hooks, enfim, são vários incentivos que você vai encontrando, várias boas surpresas e sempre entregues dessa maneira, não meramente como uma maneira de dar um respiro, mas pelo contrário, às vezes de mergulhar mais, né, de aproveitar de todos esses estímulos para conseguir relacionar o conhecimento científico com essas experiências líricas que a arte nos proporciona, que às vezes a gente minimiza, entre aspas, colocando apenas como arte, que não é pouco, mas ela significa mais do que a academia tenta simplesmente enquadrar. Mas vamos falar um pouquinho mais desse espírito narcisista, de tudo isso que a psicanálise traz, porque me parece que o livro é um pouco de um chamamento também, um pouco de uma rebeldia de se confrontar contra esse modo neoliberal que a gente foi imposto a conviver. Te parece que o amor está sendo reinventado e no mau sentido nesses últimos anos sobre essa nova lógica neoliberal? A gente está tendo que realmente ressignificar as maneiras que a gente poderia demonstrar amor, o tempo que a gente podia demonstrar para ele realmente se enquadrar dentro de uma maneira de produtividade? Sim, me parece que sim. E nesse sentido, eu penso que a psicanálise oferece uma resistência contra o modelo neoliberal e também para pensar as relações que são assim promovidas dentro do neoliberalismo, porque é bom lembrar que o neoliberalismo ele não é apenas um sistema econômico. Ele nasce como uma proposta assim econômica, mas ele extrapola a economia e se torna um paradigma moralizante. Então, por ser moral, o neoliberalismo vai capturando a nossa subjetividade, a forma como as relações acontecem, e acredito que a psicanálise tem algo a dizer e a oferecer nesse sentido. Então, o que talvez seja interessante esclarecer é que o neoliberalismo ele aparece para a gente como um paradigma econômico ali a partir da década de 80, depois daquele chamado Consenso de Washington. O que que isso significava? O que que isso significou para a economia? A ideia de um Estado mínimo e de privatização, para que a economia não tivesse mais assim a participação do Estado. Mas eu não quero entrar aqui muito no ponto econômico, mas como que isso como se extrapolou a economia para o modelo moral? Porque a gente entrou assim numa era da superindividualização, a privatização dos afetos, como se a gente não vivesse assim em grupo, em coletivos. Tudo ficou a respeito do indivíduo. E aí nasce a ideia de um indivíduo que é alguma coisa assim como um empreendedor de si mesmo. Aqueles discursos que vão dar conta de coisas do tipo seja a melhor versão de si mesmo. Que não é mais só sobre o campo econômico. Ele está dizendo que você, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, precisa ser altamente performático, né? E aí a gente tem, é, nesses últimos anos, uma explosão de coaches ensinando como é que como você deve gerir a tua vida como se você fosse uma empresa, e você tem que ter metas, e você tem que dar resultados, e você tem que alcançar determinadas marcações assim de sucesso e tudo mais, que estão nessa dinâmica mais moral do neoliberalismo. E é claro que isso vai ter impacto na forma como a gente constrói as nossas relações. Então, veja, o neoliberalismo ele vai pressupor um sujeito capaz de produzir perfeitamente, que é capaz de produzir o tempo todo, que a ele nada pode faltar, que ele precisa ser um modelo de sucesso de gestão. O que, do ponto de vista psicanalítico, a gente chamaria assim de um ser completo, de alguém que tem que aparecer sempre em perfeição, em performance, é, que não há neste sujeito espaço para o que ele não sabe, não há nesse sujeito espaço para o que ele não pode, não há nesse sujeito espaço para alguma coisa que marque uma falta.
ele precisa sempre ser assim produtivo e altamente produtivo. Ele sempre precisa dar resultado. Isso vai aparecendo subjetivamente como alguma coisa assim, se eu não sei, é porque eu sou um fracasso. Se eu não posso, é porque eu sou um fracasso. A ideia de, ah, de limite, ela é tomada pelo neoliberalismo, moralmente pelo neoliberalismo, como uma falha, como alguma coisa que te diminui. Então, o eu não posso não faz parte do sujeito neoliberal. O eu não consigo não faz parte do sujeito neoliberal. Então, do ponto de vista psíquico, para a psicanálise, isso é uma grande questão, porque a psicanálise pensa um sujeito em falta. A psicanálise vai dizer que nós somos sujeitos cindidos, psiquicamente cindidos, marcados por uma falta, marcados por um vazio, que é estruturante, que faz parte da nossa subjetividade e que não pode ser superado. Por isso que a psicanálise, do meu ponto de vista, oferece uma grande resistência ao modelo neoliberal. Porque enquanto o modelo neoliberal promove o ideal de um sujeito completo, autossuficiente, a psicanálise já vem há um século dizendo que nós não somos completos, nós não somos perfeitos, nós sequer somos um indivíduo. A ideia de indivíduo, de para a psicanálise nem existe conceitualmente, porque estamos divididos subjetivamente. Então, há em nós uma parte consciente e há em nós uma parte inconsciente. E isso promove essa divisão que não nos faz um. Alguma coisa mais simples de dizer seria assim: há dentro de nós um estranho que nos habita, que a gente não sabe muito bem quem é, mas a gente sabe que ele aparece. De vez em quando ele dá as caras, nos atos falhos, nas piadas mal colocadas, na linguagem a gente vai percebendo que há alguma coisa estranha em nós mesmos. Então, a ideia de indivíduo supõe essa completude que nós não temos, do ponto de vista da psicanálise, nós não temos. Então, como é que isso vai... Primeiro, então, acho que essa é uma ideia, né, de como a psicanálise oferece resistência a uma ideia totalizante do indivíduo, esse indivíduo completo, autossuficiente. E como que isso vai chegando, então, nas nossas relações? Eu vou esperando alguma coisa assim, que o outro seja esse sujeito pressuposto pelo neoliberalismo. Que eu conheça alguém completo, que eu conheça alguém perfeito, que eu conheça alguém autossuficiente, que eu conheça esse sujeito ideal do neoliberalismo. E, por sua vez, eu mesmo vou me supondo completo, perfeito, capaz de me apresentar a alguém em completude. Então, o neoliberalismo vai fazendo assim criando uma certa expectativa, um ideal para as nossas relações de pessoas que não existem. Então, é, isso o neoliberalismo, obviamente, não faz sozinho. Aqui a gente tem várias complexidades, né? O amor por si só já idealiza um sujeito que não existe. O que o neoliberalismo faz é meio que aprofundar a ideia de um sujeito perfeito, que o amor já idealiza. Só que agora esse amor perfeito, quer dizer, no ideal romântico, o amor, o outro é perfeito no sentido de ser o príncipe ou a princesa, né? Essa coisa meio assim romântica Contos de fadas. dos contos de fadas. O neoliberalismo ele vai aprofundar isso, ele vai agravar essa ideia, esse ideal, mas agora ele não é mais o príncipe ou a princesa, ele é o gestor ou a gestora, alguma coisa nesse sentido que fica assim marcado um registro econômico, né? Então, ou essa pessoa tem que ser muito bem sucedida, ou tem que ser muito rica, ou, o que é ainda mais grave, ela precisa performar de acordo com as minhas expectativas. Então, eu não aceito ninguém menos do que
um sujeito perfeito, performático, que me atende em todas as minhas demandas. E, por outro lado, eu também não me aceito menos do que perfeito, menos do que muito performático, que seja capaz de dar conta de tudo que o outro me pede. Justamente porque o neoliberalismo não aceita os limites, ele não Sim. aceita essas incompletudes, ele não aceita o desencontro, o desarranjo, o impasse. E isso, claro, que vai trazer consequências muito graves para a forma como a gente se relaciona. Lucas, foi muito bom te ouvir, porque já acabou até sanando uma dúvida que eu queria trazer aqui, uma inquietude, uma provocação, de que a gente conhece a sociedade, estuda ela há bastante tempo e conversa com gerações anteriores, nossos pais, nossos avós, e sabe que essa pressão pelo trabalho, pressão pela produtividade, relações tóxicas dentro do trabalho não são novidade. Não começaram nos anos 80 para cá, não é de agora que começou assim o chefe tóxico que vai lá e explora o seu trabalhador e enfim, isso é uma condição do capitalismo desde que ele existe, das formas que a gente se relaciona há muito tempo. Mas eu acho que tu conseguiu jogar uma boa luz de o que acontece a partir da introdução do neoliberalismo nesse sistema macroeconômico, mas principalmente dentro da subjetividade, de que me parece que a grande divisão é que até então se tratava muito de relações tóxicas dentro do trabalho, algo que não sei, tinha dentro de um fórum ali que se limitava. A partir dessa introdução da subjetividade do neoliberalismo, ele realmente vai para esse campo onde tu estava falando da nossa forma de relacionar com o sentimento nosso e com as pessoas. De repente, não é simplesmente, nossa, que chefe tóxico, que não sei o quê, é uma projeção que a gente tem naquela pessoa, o jeito que ela lida com a gente e como isso significa o jeito, até onde eu posso alcançar a minha vida, a minha estabilidade financeira, pretensões. Então, realmente, sai desse fórum privado do trabalho, que era o tipo de coisa que a gente podia fechar a casinha, aquela caixinha e pronto. Agora eu tô no bar, agora eu tô com meus amigos, agora eu tô no final de semana, eu tô vivendo a minha vida fora dessa pressão, que agora no liberalismo ele vai lá e emaranha tudo. E aí isso me complementa para essa última pergunta que eu trago, que enfim, infelizmente nosso tempo já está acabando, eu queria falar sobre soluções, mas eu acho que a gente consegue fazer essas duas coisas. Que a provocação que eu ia trazer é que é impressionante como esse neoliberalismo e a internet, ou melhor dizendo, essa revolução tecnológica por meio das redes sociais, se conversam que às vezes parece que tu está falando a mesma coisa. Eu não sei se tu está falando do jeito que a gente está lidando com as redes sociais ou o jeito que a gente está lidando com o neoliberalismo, porque exatamente o que as redes sociais fazem com a gente é isso, dessa imposição, dessa invasão, dessa confusão de sentimentos. Daí eu fico aqui pensando se as redes sociais foram desenvolvidas a partir da lógica neoliberal ou se desenvolveram as redes sociais para que ela complementasse esse neoliberalismo. Enfim, é difícil entender o que vem antes ou depois, o ovo ou galinha, mas é inerente que as duas coisas se confluem para deixar a gente cada vez mais dentro dessa dimensão de um só e um perfeito, né? É isso. Olha, que o capitalismo explora o trabalhador, sabemos porque o capitalismo depende disso, né? O produto do capitalismo é a mão de obra do trabalhador. Então, sempre houve no capitalismo exploração do trabalhador. O que o neoliberalismo faz ele tira do campo do trabalho a vida. Ele põe a vida, ele confunde a vida e o trabalho, né? Então, a geração dos nossos pais, eles trabalhavam, tinham um trabalho e depois eles tinham a vida. O que acontece dos anos 90 para cá no mercado de trabalho é que não tem mais vida, só tem trabalho. Todo tempo de vida é tempo produtivo, né? Então, essa é a grande diferença. Não tem mais um limite, porque o neoliberalismo não reconhece limites. Não tem um limite. Antes a gente brincava com coisa do tipo, com crachá e sem crachá. Tira o crachá, põe o crachá. Não tira-se mais o crachá. A gente continua trabalhando o tempo todo. Então, acho que essa é uma primeira coisa para pensar como que as relações também são impactadas, porque se eu não tenho mais tempo que não é produtivo, onde ficam as minhas relações pessoais? Será que elas também agora não são um produto, portanto? Então, será que não é sempre performance? Será que eu ir, sei lá, para academia é um trabalho, né? Será que eu ter uma namorada, um namorado, uma esposa, ter uma família, um marido, é um trabalho? Tudo vai sendo capturado por essa lógica de tempo produtivo. Então, eu existo para produzir, eu existo para render, a ponto de que o meu descanso me produz culpa. Se eu sento no sofá para ficar meia hora deitado, eu estou culpado, porque ó, essa é a questão moral do neoliberalismo, percebe? É por isso que não é mais um sistema econômico apenas, ele é moralizante. E é claro que as nossas relações vão sendo atravessadas por isso.
Porque aí a gente fica meio confuso. Se o namoro é um trabalho, se o casamento é um trabalho, se a criação dos filhos é um trabalho. Claro que no capitalismo tudo pode ser interpretado assim, mas o neoliberalismo ele tirou a dúvida. No liberalismo a gente ainda pensava, a gente via os limites, né? Assim, tá aqui, tá ali. O neoliberalismo ele suspende e ele põe o indivíduo assim no máximo de exploração, ele leva o indivíduo ao máximo de exploração possível para que se obtenha o máximo de lucro possível. É o limite do corpo para a extração de mais-valia. E é claro que isso tem um resultado nas nossas relações pessoais, porque a gente existe para isso. E tudo fica medido como sucesso e fracasso a partir desta racionalidade neoliberal. Posso Agora, soluções. Isso, eu ia fazer Não, vai lá, vai exatamente lá. isso. Eu ia dizer justamente que já que o tempo está acabando, eu queria encaminhar para soluções, que eu sei que não vão ser em 5 minutos que tu vai trazer, nem em 45, mas acho que a gente podia dialogar um pouquinho a partir do nome do livro, Amar para Não Ser Vão, que eu acho que já traz uma provocação de uma solução, mas ao mesmo tempo eu acho bom a gente colocar como perspectiva que soluções nunca serão individuais. Talvez essa seja a primeira resposta, né? Se a gente quer uma solução ao individualismo, ela não pode ser uma solução individual. Não pode ser, vou fazer o meu detox do celular, vou trazer mais afeto para minhas relações. Se eu ficar nesse meu, a gente vai estar correndo atrás do próprio rabo. É uma mudança estrutural que significa algo difícil, porém que pode ser enfrentado a partir, talvez, o quê? De um coletivo, de compartilhar mais experiências. Qual que são, pelo menos, as pulgas de esperança que tu diria para a gente conseguir construir essa ruptura, Lucas? Você falou muito bem. Acho que a primeira ideia é: nós não somos um grupo, uma espécie de indivíduos. Nós somos um grupo que sobreviveu por causa da coletividade. A nossa espécie sobreviveu por causa da coletividade, do trabalho em comum, em conjunto. Então, acho que a primeira ideia é que a gente vá abandonando a ideia dessa hiperindividualização, de autossuficiência, como se nós não precisássemos uns dos outros, como se nós não dependêssemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros porque nenhum de nós é autossuficiente. Então, da perspectiva do livro, uma coisa importante é que a gente vá aceitando e assimilando que somos em falta, que não somos completos, que a gente se afaste desse discurso que nos idealiza completos. A gente faça um trabalho subjetivo para que a gente não se sinta pressionado a ser uma coisa que a gente não pode ser, que é alguma coisa assim super completo, performático e produtivo. Isso não é da responsabilidade só do indivíduo, obviamente, porque nós estamos falando de um problema estrutural. Indivíduo nenhum resolve sozinho um problema macroeconômico. Mas é importante que assim, na nossa subjetividade, na nossa individualidade, a gente também faça resistência a isso. E como é que se faz resistência a esse discurso? Não esperando que o outro seja o que ele não pode ser. E não esperando de si mesmo ser alguma coisa que não se pode ser. Alguma coisa deste ideal completo. Tanto romanticamente, quanto dentro da racionalidade neoliberal. É que a gente vá se afastando dessa ideia de que a gente pode ser alguma coisa que a gente não pode. É acolher a falta, perceber a falta como um espaço do limite. É aceitar que temos limites, é aceitar o limite sobre mim e sobre o outro, que nós não estamos obrigados a completar ninguém. Nesse sentido, o amor pode ser, sim, uma tecnologia de transformação social. Quando eu penso amor, neste livro, eu não penso ele romanticamente apenas. É claro que eu vou discutir o romance. Mas eu estou falando sobre uma certa tecnologia de incompletude, de falta e de limite que nos permite viver coletivamente, que nos permite criar vínculos, que nos permite enxergar o outro como ele é, uma alteridade, não uma repetição de mim mesmo, não uma repetição narcísica de quem eu sou, de um espelho, né? O narciso acha feio aquilo que não é espelho. O amor pode nos ajudar a perceber o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. É assim que a gente pode ir se libertando de certas idealizações, tanto românticas quanto neoliberais. É amar nesse sentido, do ponto de vista psicanalítico, inclusive, seria alguma coisa do tipo reconhecer que o outro existe para além dos meus desejos,
que o outro existe para além da satisfação das minhas vontades. Se eu for capaz de suportar uma outra existência, uma alteridade, eu estou amando, para além das idealizações. Então eu diria assim, para encerrar, que acho que temos condições de transformar a realidade social, material, por meio do amor. Mas não deste amor dos contos de fadas. Deste amor que reconhece o outro incompleto, insuficiente, mas não impotente. Ele tem o poder, esse outro tem o poder de transformar coisas, eu também tenho o poder de transformar coisas, mas não um poder ilimitado, como pretende o neoliberalismo ou o ideal romântico. A gente pode transformar a nossa realidade social se aceitar os limites, as incompletudes, acolher isso com carinho e respeitar que há uma realidade para além do nosso desejo. Ufa! Lucas Lujan, minha gente, esse caminhão de emoções atravessando a gente, tentando entender tudo o que está acontecendo. Eu tenho certeza que 10 a cada 10 pessoas que escutaram, se identificaram, estão abaladas após de ouvir tudo isso, porque esse é um atravessamento generalizado, universal. Não tem quem não tem essas questões em maior ou menor grau, em determinadas relações, mas isso é um sentimento unânime. Então foi muito importante te ouvir. Lucas Lujan é psicanalista, escritor. Ele que é membro do grupo de investigação em religião Laço Social e Psicanálise do Laboratório da USP e acabou de lançar o livro Amar para Não Ser em Vão, que diz muito sobre isso, às vezes de maneira mais poética, de maneira mais a partir de toda a nossa literatura, de toda a nossa produção artística e de vezes mais direta, porque é assim que se constrói um bom livro. Lucas, meu amigo, um prazer, obrigado por todo esse tempo e a gente se fala em breve, viu? Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, uma honra enorme conversar com você. Espero que a gente volte a se falar. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.